Olá, sou o professor Newton Clemente e quero falar um pouquinho com vocês sobre fatoração. Bom, o que é uma fatoração? Fatoração é você decompor um número em números primos. O que é um número primo? Então eu tenho alguns exemplos aqui, alguns exemplos de números primos. O 2 é um número primo, o 3, o 5 é um número primo. Nós poderíamos continuar com essa família de números primos. O 7, o 11, o 13... E essa família, ela tende para o infinito. Nós vamos trabalhar com esses três, que vai ser suficiente para a gente demonstrar algumas coisas aqui para vocês. Então, se eu considero que 2 é um número primo, e que o 2, esses três números aqui, eles formam um outro número, eu vou considerar que esses três números são fatores. O que são fatores? Lembrando a frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa frase, ela diz muito. Quando você diz fatores, você está representando uma operação matemática. Fatores são os elementos de uma multiplicação. Então, produto é o resultado da multiplicação. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. Está aqui representado o 12. Se eu inverter a ordem desses fatores, se eu fizer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Continua dando 12. Então vamos lá. Vamos colocar agora uma outra posição aqui. Esse 3 aqui no meio. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então a gente observa que esses três números agrupados, considerando que eles são fatores, o resultado sempre vai ser 12. Muito bem. Eu tenho aqui um outro grupo de números. Eu peguei um 2, um 3 e outro 3. Então, se eu multiplicar, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Muito bem. Se eu inverter essa ordem, se eu pegar esse 3 aqui, ó, colocar aqui no início, e fizer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18 também. E se eu colocar esse 3 aqui desse lado e fizer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, nós sabemos que esses dois números, né? O número 18 e o número 12, se eu decompor esses números, se eu decompor o 12, o que eu vou obter? Eu vou obter o 2, o 3 e esse outro 2 aqui. Vou deixar na ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. E aqui está em ordem decrescente, né? Está do maior para o menor. Eu vou inverter aqui, ó, tá? Eu vou colocar o 2 aqui na frente, porque ele é menor, né? Que 3. E deixar esses dois 3. Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos... Então, supondo que eu tivesse o 12 e eu quisesse decompor o 12. Então, decompor o 12 é fatorar. Fatorar é decompor em fatores, fatores primos. Então, o 12 decomposto, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3. Observem que se eu alinhar, né, esses números decompostos, ó. Então, deixa eu colocar aqui o resultado para a gente lembrar que número é. Então, eu tenho aqui o 12 e aqui eu tenho o 18. Então, o 12 decomposto em fatores primos, é 2 vezes 2 vezes 3. E o 18 é o 2 vezes 3 vezes 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar somente os fatores iguais. Então, os fatores iguais ao 18 e ao 12, ó, eu tenho aqui esse 2, que é fator comum, né? Fator comum são os fatores iguais. E esse 3. Reparem que esse 3 aqui do 18 sobrou, tadinho, sem par, e esse 2 aqui sobrou também. Então, o que eu obtive entre o 12 e o 18? Quais são os fatores comuns? É 2 e 3. Então, os fatores comuns são 2 e 3. Se eu multiplicar os fatores comuns 2 vezes 3, o que eu vou obter? 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o maior divisor comum de 12 e 18. É o MDC. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos do professor Newton. Desejo que continuem todos muito bem. Um abraço.